versos 15 ao verso 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos na cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. A igreja lê comigo, verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Todos, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Podeis sentar. Se eu perguntasse nessa noite, quem já convidou alguma pessoa para ir a uma festa sua? Ou algum evento que você estivesse promovendo, um almoço, ou alguma coisa que você quisesse compartilhar com alguém? Se eu perguntasse, quantos já receberam dessa pessoa que você convidou uma desculpa, dizendo que não poderia ir? Aquilo que você gostaria muito que ele estivesse na sua festa, no seu evento. Certamente muitos de nós já tivemos essa experiência de convidar alguém e a pessoa deu a desculpa. E no fundo a gente percebeu que aquela desculpa era uma desculpa esfarrapada. Mas também, ao contrário, nós também, algumas vezes, talvez já fomos convidados para alguns eventos, para algumas atividades, e nós também já talvez temos uma desculpa. Talvez você não quisesse muito ir, você, para não chatear o irmão, vou ter que cortar a unha do meu cachorro, eu vou ter que lavar o meu carro, não sei, você deu alguma desculpa, que no fundo era uma desculpa esfarrapada. Esse texto que nós lemos, ele fala exatamente da parábola da grande ceia, e como os irmãos viram aqui, ele fala dessa parábola que alguém que promoveu um banquete, depois que estava tudo pronto, ele mandou então avisar que a festa ia já começar. E o texto diz que as pessoas então começaram a dar o que? As suas desculpas. Cada um dos 3 grupos deram uma desculpa. Agora, uma coisa interessante que a gente observa logo no início desse texto, que Lucas está narrando esse texto, quando Jesus está na casa de um fariseu, participando de um banquete, participando de um jantar na casa desse fariseu. Curiosamente, no Evangelho de Lucas, nós encontramos pelo menos 8 narrativas de Jesus participando
de algum banquete, de algum momento de uma ceia na casa de alguém ou com alguém. Lucas narra, então, isso pelo menos 8 vezes. Ele fala que Jesus come na casa de um publicano, no capítulo 5, verso 29. Ele fala que Jesus come na casa de um fariseu, no capítulo 7, 36. Ele fala que Jesus come na casa de Marta e, no capítulo 10, 39, ele fala que novamente Jesus come na casa de um fariseu, no capítulo 11, 37. E novamente, no capítulo 14, Jesus está comendo aonde? Na casa de um fariseu. Jesus conta essa parábola num jantar, num banquete que estava acontecendo na casa de um fariseu. Capítulo 19, Lucas fala que Jesus ia comer na casa de um publicano chamado Zaqueu. E encerrando o seu livro, Lucas fala no capítulo 22, verso 14, que Jesus comeu a última Páscoa com os seus. Jesus come a Páscoa com os discípulos. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus reúne os seus discípulos. E o que é que Jesus faz com os seus discípulos? Jesus come com os seus discípulos. Isso me chamou a atenção, santos irmãos. Essas 8 narrativas que Lucas coloca, Jesus então comendo, aproveitando a refeição. E curiosamente, em todas essas ocasiões, Jesus aproveitava a refeição. Jesus aproveitava a mesa. Jesus apresentava o jantar. Jesus aproveitava aquele momento para poder fazer o quê? Ensinar sobre o seu reino. Isso me chamou a atenção. Se Jesus aproveitava as refeições para poder ensinar as pessoas, se Jesus aproveitava o momento das refeições para falar do seu reino, será que nós, como seus discípulos, não seria útil também nós aproveitarmos os momentos que estamos à mesa, ou valorizarmos o momento que estamos à mesa para poder compartilharmos entre as famílias, entre nós, ou até com os nossos amigos e parentes sobre o reino de Deus? Será que essas 8 vezes que Lucas coloca isso aqui, frisando, repetindo, que Jesus aproveitava esses momentos para falar do reino, será que são por acaso? Ou será que nós podemos tirar daqui alguma lição? Eu creio que nas Escrituras nada acontece por acaso, mas que tudo tem um propósito. Vivemos exatamente uma geração tão apavorada, tão agitada, e que, às vezes, o momento de celebração à mesa, o momento das refeições, tem sido esquecido e tem sido não celebrado. E aqui eu aprendo que Jesus aproveitava os momentos das refeições, com todas as pessoas que estavam com ele, para ele ensinar alguma coisa sobre o reino. E não é diferente aqui nessa parábola do capítulo 18. Mas, pastor, por que Jesus conta essa parábola? Jesus conta essa parábola porque um fariseu, possivelmente, Lucas não fala que é um fariseu, mas olha o que está escrito no verso 15. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa com ele, diz isso aqui: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele estava na casa de um fariseu, e certamente estavam ali os muitos convidados do fariseu, que era uma turma de fariseus. E certamente esse que faz essa colocação, ou possivelmente esse que faz essa colocação, era também um fariseu. E ele faz essa colocação, depois que Jesus faz uma afirmação no verso de número 14. Olha para a sua Bíblia, o que é que Jesus diz no verso 14? Jesus diz no verso 14 o seguinte: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos.
Ou seja, depois que Jesus fala que deveria se esperar a recompensa, não naquela vida, ou por aquilo que eles faziam, mas deveriam esperar a recompensa no dia do juízo final, na ressurreição do justo, ele faz essa colocação. Olha o que ele coloca, então. Ele diz que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O fariseu, ele diz isso porque eles tinham o sentimento, ou eles tinham a falsa esperança de que o lugar deles no reino de Deus já estava garantido. E é por isso que ele fala assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte: nós que somos fariseus, já temos o nosso lugar garantido no reino de Deus. E quando o reino de Deus chegar, nós somos bem-aventurados. Ou seja, Jesus conta essa parábola para poder confrontar a presunção daqueles fariseus que achavam que estavam garantidos no reino de Deus, por aquilo que eles eram, por aquilo que eles faziam, pelo simples fato de serem um descendente de Abraão. Eles então tinham essa expectativa, e Jesus vai contar essa parábola para eles para mostrar exatamente o contrário. O ponto então do ensino de Jesus nessa parábola é mostrar como que o reino de Deus foi inicialmente anunciado para o seu povo escolhido, os judeus, mas como que eles rejeitaram o convite. E isso João falou exatamente quando João escreve o seu livro. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 11 e 12, o que ele diz? Veio para que era, mas os céus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é o que Jesus está mostrando nessa parábola, que ele veio, mas eles estavam rejeitando o convite, e por eles rejeitarem o convite, então, o convite agora é estendido para esse grupo de pessoas que nós vamos falar a seguir. Então, Jesus mostra aos fariseus que eles estavam equivocados na sua segurança de salvação. Preste atenção nesse ponto, irmãos. Eles estavam equivocados na sua segurança de salvação, na sua esperança de salvação, na sua esperança de participarem do reino, porque a esperança deles não estava fundamentada na realidade, que era Jesus, que estava na sua frente. Eles imaginavam que poderiam entrar no reino de Deus, mas eles não reconheceram a porta que estava diante deles. Eles estavam então rejeitando a oportunidade de Deus, o convite de Deus. E é por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem como convite irrecusável. Nós que estamos aqui, recebemos o convite e não recusamos o convite. Nós não demos desculpas ao convite. Louvado seja Deus, porque você ouviu o convite, você aceitou o convite, e você hoje desfruta do reino de Deus, da graça de Deus, porque você disse sim ao convite de Deus. Agora, os primeiros convidados, eles todos apresentaram suas desculpas. Repita comigo: desculpas. Agora, as três desculpas apresentadas por eles, todas três são desculpas esfarrapadas. Quem é que compra um terreno sem olhar antes? Quem é que compra a junta de bois sem testar antes?
Quem é que depois de casado, aliás, diga-se de passagem, que o judeu depois que casava, ele ficava 1 ano ali, sem ser obrigado a participar de guerra, ele tinha 1 ano de justificativa. Então, ele poderia perfeitamente participar desse banquete, mas as desculpas, no fundo, eram desculpas infundadas. Essas desculpas servem para demonstrar o desprezo para com o dono da casa, falta da prioridade. É uma verdadeira afronta com o dono da casa que estava promovendo o banquete. E diz o verso 21, olha para a sua Bíblia, o que diz o verso 21? Que o dono da casa, quando recebe essa notícia, ele ficou o quê? Ficou o quê? Irado. Queridos irmãos, quando o homem rejeita a graça e a misericórdia de Deus, ele passa então a ser alvo da ira de Deus. Meu Deus, isso é muito sério, isso é muito grave. Quando se rejeita a graça, quando se rejeita o convite, quando se rejeita a misericórdia, agora as coisas se invertem. Passamos então a ser alvo da ira do Senhor. Curioso que por toda a Bíblia o homem vem sempre apresentando suas desculpas para Deus. Qual foi o primeiro homem a apresentar uma desculpa para Deus? Alguém lembra? Adão. Adão, você comeu da árvore? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu, eu comi. O primeiro a querer apresentar uma desculpa foi Adão. Mas será que só Adão? Não. Moisés, quando foi chamado, apresentou uma desculpa. Saul, quando violou a ordem de Deus, apresentou para Samuel uma. Davi apresentou desculpa. Ou seja, por toda a Bíblia, nós vemos sempre os homens apresentando para Deus desculpas. Mas por toda a Bíblia, nós vemos que Deus nunca aceitou as desculpas dos homens. Repita comigo. Deus nunca aceitou a desculpa dos homens. Por quê? Porque Ele conhece o coração do homem e sabe qual é a sua verdadeira intenção. Então Deus não aceita desculpas. Nós temos muitas desculpas para poder recusarmos o convite de fazermos parte do reino. Talvez você tenha ouvido o Evangelho durante muito tempo, você tem frequentado esses cultos, mas você tem sempre apresentado desculpas para o convite de entrar no reino de Deus. Você talvez diz, eu já tenho minha religião. O que é isso? Desculpa. Você talvez diz, eu sou muito novo, pastor. O que é isso? Desculpa. Pastor, eu tenho que cuidar do meu futuro. O que é isso? Desculpa. Pastor, eu vou perder meus amigos. O que é isso? Desculpa. Eu tenho que aproveitar a vida. O que é isso? Eu tenho que cuidar das minhas responsabilidades familiares. O que é isso? Todas nossas desculpas para não aceitarmos o convite da graça de Deus revela o quanto nós estamos preocupados apenas com as coisas desta vida. O quanto nós amamos as coisas deste mundo. E o quanto nós ignoramos Deus e achamos que podemos viver a vida sem Ele. Na verdade, a desculpa que nós, aqueles que ainda fogem, aqueles que recusam o convite da graça de Deus, demonstram esse equivocado pensamento, que podem viver a sua vida ignorando Deus.
E se nós passarmos a vida toda ignorando Deus, certamente quando você chegar na eternidade, você também será ignorado. Porque, como veremos a seguir, as nossas decisões nessa vida definem o nosso destino na eternidade. Outro ponto que merece destaque nesse texto é que as desculpas que essas pessoas deram, elas não estavam relacionadas a nenhum tipo de pecado. Comprar junta de boi não é errado. Comprar terreno não é errado. Ter se casado não é errado. Nenhuma das desculpas eram por praticarem ou por estarem praticando coisas pecaminosas. Eles estavam todos envolvidos em coisas que eram lícitas. Os irmãos concordam comigo, sim ou não? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo as coisas que são lícitas, as coisas que são corretas, as coisas que são boas, se elas ocuparem o lugar de Deus, elas servirão para nos afastar de Deus e elas podem destruir a nossa fé. Percebe? Mesmo coisas lícitas, mesmo coisas boas, mesmo coisas certas, elas podem se tornar em coisas ruins para nossas vidas, se elas ocuparem o lugar de Deus. E, consequentemente, elas podem nos afastar e elas podem destruir a nossa fé. Paulo, escrevendo na sua carta de 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, você pode anotar isso para você ler em casa, porque esse texto é muito importante. Ele diz que todas as coisas são, mas nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Temos que ter cuidado com coisas que, aparentemente, usadas corretamente, não são ruins. Mas se essas coisas roubam o nosso tempo de oração, se essas coisas roubam o nosso tempo que nós poderíamos estar meditando nas Escrituras, nossa geração, a nossa cultura, a nossa sociedade está cada vez mais envolvida no entretenimento, nas séries, nas Netflix. E quantas pessoas gastam tantas horas nas redes sociais, no entretenimento, mas quando pega a sua Bíblia, não gasta mais do que 5 minutos. Quando dobra os seus joelhos, não gasta mais do que 5 minutos. Pastor, tem alguma coisa errada na Netflix? Não tem nada errado na Netflix. Só se torna errado quando ela roubar o lugar que deveria ser de Deus. Ou seja, se eu gasto mais tempo no meu entretenimento do que na minha vida espiritual, investindo nela, significa dizer que eu tenho grande chance de colaborar para a destruição da minha própria fé, se eu não invisto na preservação e no crescimento da minha fé. É isso que Paulo está querendo dizer, que coisas lícitas podem se tornar coisas que nos destroem. Agora, as desculpas também, elas servem para nos ensinar, queridos irmãos. Essa parábola nos leva também a pensar que mesmo aqueles que já aceitaram o convite, como nós que estamos aqui, já aceitamos o convite, já fazemos parte no reino de Deus, mas nós apresentamos desculpas quando o Senhor nos chama para um envolvimento maior no seu reino. Irmãos, quer ajudar na escola bíblica? Ah, pastor, não tenho tempo.
O irmão quer ajudar na música, eu não tenho tempo. O irmão quer ajudar como um dos introdutores, eu trabalho muito. As nossas desculpas tanto servem para nós dizermos não para o convite de ingressarmos no reino, como as nossas desculpas também servem para poder justificar o nosso não envolvimento em servirmos uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Todas as pessoas, quando chegam no reino de Deus e passam pelo seu processo de crescimento espiritual, essas pessoas, segundo a Escritura, ela tem recebido do Senhor algum dom que possa servir no corpo. E todo crente é chamado para servir uns aos outros. Já imaginou se o nosso bispo, há 44 anos atrás, quando ele recebeu o chamado do Senhor para poder vir para Nova Iguaçu, já pensou se ele desse uma desculpa? Eu tenho que criar minhas filhas, eu tenho que cuidar do meu comércio, eu não tenho tempo. Pastor Vanelson, estou olhando para ele aqui, ele está lá em Belém, implantando uma igreja. Ele deixou aqui suas amizades, que ele tinha aqui, e foi para uma terra bem longe. E a igreja está surgindo lá. Sabe por que isso acontece? Que esses homens não deram desculpas ao chamado de Deus para servir. Quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei exatamente que quantas vezes nós corremos do envolvimento na casa de Deus, porque nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos... Pastor Alino, que hora que os obreiros chegam aqui, domingo de manhã? Mas é muito cedo, pastor Arlindo, 6h30 eu ainda estou dormindo. Tem que chegar às 6h30 para poder servir no culto de 7 horas. Tem que acordar cedo. E para chegar no culto da tarde, que hora que tem que chegar? Até 16. Mas esse grupo que está aqui, quantos obreiros eu tenho aqui? Levanta as mãos assim. Esses homens que estão aqui, quando ouviram o chamado de Deus, eles não deram desculpas, eles aceitaram. Quantos professores da escola bíblica eu tenho aqui? Levante a mão. Vários. Esses irmãos que estão aqui têm que preparar aulas. Gasta seu tempo. Quando eles foram chamados, eles não deram desculpas. Eles aceitaram o chamado de Deus. Tudo que nós fazemos requer de nós um certo grau de esforço e dedicação. E no fundo, quando nós fomos chamados, se apresentarmos desculpa, lembra que eu falei do início? Deus não aceita nossas desculpas. Por quê, pastor? Porque Ele conhece o nosso coração. Mas vamos seguir. O segundo grupo de pessoas, o primeiro grupo foi aqueles que, repita comigo, rejeitaram o convite. Aí esses que rejeitaram o convite, então, o dono do banquete, agora, convida o segundo grupo. São aqueles que receberam, aqueles que aceitaram o convite, que está no verso de número 21. Até o verso de número 23. E voltando, contou seu senhor, e irado, o dono da casa disse: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, e traz aqui quem? Repita comigo: pobre, aleijado, cego, coxo. Foi esse grupo que o dono da casa, que o dono do banquete trouxe para a sua festa. Queridos irmãos, diante dessa recusa, o dono da festa, o dono do banquete, ele resolve convidar aqueles que viviam nas ruas, nos becos da cidade, aqueles que não tinham
casa, aquele que não tinha um teto. E aqui, Jesus fez questão de especificar: pobre, cegos, coxo. São essas pessoas que Jesus havia dito em Lucas 4,18. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Volta um pouquinho. Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha o que Jesus fala. Quando ele entra na sinagoga em Nazaré, e ele diz, Lucas 4,18. Leia comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus que está falando. Pelo que me ungiu. Quem ungiu ele, irmãos? Quem ungiu? O Espírito do Senhor. Ele ungiu para quê? Para evangelizar os ricos. Não. Aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus repete aqui nessa parábola, então, parte desses que ele menciona aqui, que envolvia a sua missão. E essas pessoas eram consideradas pelos judeus como pessoas, repita comigo, amaldiçoadas. Quando o judeu olhava para um deficiente, para uma pessoa que era cega, para uma pessoa que tinha uma doença, ele olhava aquela pessoa como se fosse uma pessoa que recebeu um castigo de Deus, como se fosse uma pessoa amaldiçoada por Deus. Essas pessoas, então, representam aquelas que eram excluídas, aquelas que eram amaldiçoadas, aquelas que não tinham nada a oferecer, aquelas que não tinham nenhuma dignidade. É para essas pessoas que o dono da casa, então, resolve encher a sua festa. Irmãos, quando se fazia um banquete naquela época, os fariseus, principalmente, que eram as pessoas que tinham condições, que tinham dinheiro, eles convidavam os ricos, eles convidavam as pessoas iguais a eles, eles convidavam as pessoas que poderiam retribuir com outro convite. Jesus, então, está ensinando que o dono da festa aqui, que representa exatamente Deus, ele faz exatamente o contrário. Ele não convida as pessoas que têm alguma coisa a retribuir. Ele não convida as pessoas que têm roupas bonitas. Ele não convida as pessoas que eram consideradas como pessoas dignas naquela sociedade. Mas ele convida os excluídos, aqueles que não tinham nada a oferecer, aqueles que não tinham nenhuma dignidade. Ele convida aquelas pessoas que estavam cansadas, aquelas pessoas que estavam sobrecarregadas, aquelas pessoas que estavam oprimidas. Vocês lembram lá do texto de Mateus 11, 28? O que está escrito? Mateus 11, 28. Dá uma olhadinha. Mateus 11. Vinde a mim, que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São essas pessoas que ele convida. O ensino de Jesus, então, nessa parábola, irmãos, nos mostra como que a generosa graça de Deus estendeu o convite do reino para os miseráveis pecadores que jamais teriam condição de entrar no banquete do rei. Essas pessoas. Sabe quem era o cansado aqui? Sabe quem era o oprimido aqui? Sabe quem é o pobre aqui? Sabe quem é o cego aqui? Sabe quem é o coxo aqui? Somos nós. Somos nós. Somos nós, irmãos. Somos nós que recebemos o convite, porque nós éramos cegos no nosso entendimento, nós não podíamos discernir a vontade de Deus, o mundo espiritual, que nós vivíamos nas trevas. Ele nos chamou,
Espiritualmente também nós éramos coxos, aleijados, sem mobilidade, não tínhamos condições de ir até Ele, mas Ele veio até nós, estendeu as suas mãos e nos alcançou pela sua maravilhosa graça. Esses miseráveis éramos nós. Por isso que nós lemos aquele texto de Isaías 55, que a graça nos foi oferecida. Eu não tinha dinheiro para comprar o favor de Deus, e nem temos, e nenhum de nós temos, mas pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, o convite veio até nós, para ingressarmos no reino de Deus. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:8, porque pela sua graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus. E olha que interessante, o verso 17 diz aqui que ele convida as pessoas. E ele diz aqui o seguinte, no verso 17, eu quero que você observe isso na sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia, irmão. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Olha o que ele diz. Leia comigo. 20. Porque tudo já está preparado. Você consegue ver o que está sendo dito aqui? O banquete já está preparado. Você lembra o que Jesus falou lá na cruz? Uma das suas últimas palavras, registrada por Mateus. Ele fala assim, está consumado. E você lembra o que acontece? Sinais sobrenaturais da sua crucificação. Além de haver trevas de meio-dia até as 3 horas da tarde, uma resposta da natureza pela morte do Filho de Deus. Você lembra outra coisa que acontece quando Jesus é crucificado? O véu do templo se rasga. E eu já falei aqui que o véu do templo era de grossa espessura. Se não me engano, agora de 10 a 11 centímetros de espessura. E sabe o que acontece quando Jesus morre? Esse véu é rasgado. E Jesus fala assim, está consumado. Ou seja, a porta está aberta. O acesso está aberto. O convite agora é para entrar no banquete, porque está tudo pronto. Não há nada que o homem possa fazer. Jesus já consumou toda a obra de redenção. A parte que nos cabe é aceitar o convite de ingressar no reino de Deus. E viver como um integrante do reino de Deus. E aí as epístolas vão nos ensinar como que vive aquele que aceitou o convite de pertencer ao reino de Deus. Agora dá uma olhadinha no verso de número 23. Olha agora para a insistência do dono do banquete. Verso de número 23. O que está escrito? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Esse verso 23 mostra que ele queria que a sua festa tivesse cheia. Então ele ordena aos seus servos que deveriam trazer a todos. E queridos irmãos, o texto nos mostra que essas pessoas que receberam o convite, eles, o servo do dono do banquete, eles deveriam insistir com essas pessoas para que elas viessem para a festa. A razão da insistência é porque aquelas pessoas poderiam olhar para a sua condição
e se privarem de receber a graça. Aquele pobre lá na beira da estrada, com fome já há muito tempo, recebe um convite. Olha, pastor Alindo, imagina só, o caboclo lá com fome, eu estou usando uma expressão aqui do pastor Alindo, ele lá com fome, de repente chega o servo do Senhor, você vai participar de um banquete hoje. É bom demais para ser verdade. Eu estou aqui com fome, sujo, e me chega um convite para participar de um banquete. Me deixa, isso é bom demais para ser verdade. Não, vem comigo, é verdade sim. O rei está promovendo um grande banquete, e ele quer que você venha participar. Mas eu sou mendigo, mas ele mandou te chamar. Eu sou cego, mas ele mandou te chamar. Eu sou coxo, mas ele mandou te chamar. Eu sou aleijado, mas ele mandou te chamar. E, queridos irmãos, a ordem era para insistir. Quantas pessoas aqui ouviram a mensagem do Evangelho na primeira vez que se converteram? Só tem um cristiano aqui. A graça de Deus, ela vai batendo no nosso coração. E apesar da nossa dureza, ele vai insistindo, falando, porque na nossa dureza de coração, é como se ele estivesse dinamitando o nosso coração, até que a palavra de Deus consegue explodir a rocha da nossa incredulidade, e ele insiste, e o banquete então é aceito por nós. É o que ele está dizendo aqui, insista, porque eu quero salvar essas pessoas. E a graça de Deus, irmãos, insistiu conosco, e ela insiste com você que está aqui nessa noite. Deus tem falado, porque Ele te ama. Ele quer te livrar da condenação eterna. Ele quer trazer luz para a sua cegueira espiritual. E a coisa mais forte desse texto está aqui agora, no verso de número 24. Como termina esse texto? Ninguém pode provar da ceia se recusou o convite do rei. Olha o que está dizendo o verso 24. Porque vos declaro, nenhum, está dizendo o dono da festa, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lembrando um pouquinho do contexto histórico, quando uma pessoa não fosse num banquete, era comum que se enviasse para elas parte daquela comida de que ele perdeu, que ele não foi no banquete. Mais ou menos o que a gente faz hoje com os nossos amigos, né? Fulano não foi na festa lá na casa do pastor Alexandre, mas aí ele prepara lá o bolo e manda trazer. Você não foi na festa? Toma aqui o bolo. O que ele está dizendo aqui, o dono da festa, é o seguinte: vocês não vieram, ninguém vai provar da comida. O que isso significa? O ensino aqui é que não haverá uma segunda chance àqueles que não aceitarem o convite do rei. O convite está sendo feito. Durante nossa vida, nossa existência, o Espírito Santo insiste, o convite é feito, mas ele está dizendo que se o convite for rejeitado, ninguém vai provar da comida da festa. Deus será gracioso apenas com aqueles que aceitarem o convite do Evangelho. E a mensagem anunciada por Jesus era exatamente: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E todos os homens, então, todos os homens
são pecadores diante de Deus. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia também nos diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, também diz que assim como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também tendo Cristo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aqueles que o aguardam para salvação. Esse verso, então, é o verso mais forte desse texto, nos mostrando que se nós rejeitarmos a oportunidade, o convite que nós recebemos nessa vida, assunto encerrado. Mais uma vez, Jesus está ensinando nessa parábola um princípio que se repete em vários capítulos de Lucas. A minha decisão nessa vida determina o meu futuro na eternidade. Isso aparece em muitas e muitas e muitas parábolas de Jesus. E isso é uma verdade que também está aqui nesse texto. Queridos irmãos, ao concluir então essa parábola, nós devemos nos perguntar: o que existe na minha vida que tem ocupado o lugar de Deus? E eu quero que você saia daqui pensando: será que na nossa vida existem coisas que têm ocupado o lugar de Deus? Será que nós temos dado desculpas para poder continuarmos com essas coisas? Outra coisa, as justificativas que temos para não nos envolver no trabalho do reino de Deus, elas são reais ou elas são meras desculpas? É para você pensar. Todo cristão precisa entender que o chamado de Cristo para participar do seu banquete será consumado nas bodas do Cordeiro. E eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé, os músicos, por favor. Vou repetir: todo cristão precisa entender que o chamado de Cristo para participar do seu banquete será consumado nas bodas do Cordeiro, na sua segunda vinda. Hoje, nós só começamos a desfrutar do banquete. A consumação do banquete, ela vai acontecer durante a consumação dos tempos, que é o que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. E eu quero ler esse texto para a gente encerrar. Olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 19, versículo 6, versículo 9. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Sua esposa a si mesmo já se ataviou. Ou seja, vivemos todos nós nessa vida na expectativa de que o banquete vai chegar. E todos nós podemos sofrer, enfrentar adversidade, enfrentar lutas, mas essa esperança de estar com Ele por toda a eternidade não pode se apagar do nosso coração, porque todos nós andávamos longe, perdidos, como pecadores, mas o convite foi estendido a nós. E é esse louvor que nós queremos encerrar aqui.